Olhando para trás, eu deveria ter visto os sinais. As noites mal dormidas, a necessidade repentina de atualizar o guarda-roupa, o jeito como ela sorria para o celular como se ele guardasse segredos. Mas sabe de uma coisa? Quando você constrói sua vida em torno da confiança, é difícil perceber quando essa base começa a rachar. Meu nome é Andrew Marshall. Tenho 39 anos e sou advogado corporativo em Chicago. Por 12 anos, fui casado com Ashley, uma jornalista investigativa que sempre disse que a verdade era sua religião. Engraçado como isso acabou. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra. Eu estava no escritório, atolado em documentos de fusão para um cliente da Fortune 500. A equipe de limpeza já tinha feito a ronda, e as luzes da cidade eram a única coisa que me fazia companhia. Foi quando meu celular pifou. 2h13 da manhã. O nome da Ashley iluminou a tela. Atendi com o meu habitual "Oi, gata." Trabalhando até tarde de novo. Mas ela não respondeu. Ouviu-se uma risada distante e farfalhante. Depois, sua voz, abafada, mas suficientemente clara. Ele acha que estou cobrindo a coletiva de imprensa do prefeito. Coitado. Uma voz masculina riu ao fundo. Meu estômago embrulhou. Eu estava prestes a desligar quando ouvi aquele sussurro final que me assombraria por meses. Não deixe marcas desta vez, Dani. Tenho aquela entrevista amanhã. Ela deixou uma mensagem de voz às 2 da manhã, mas esqueceu de desligar. Seu último sussurro revelou tudo. Fiquei ali sentado, paralisado, ouvindo a traição da minha esposa se desenrolar em tempo real. A voz masculina era de Daniel Reynolds, o vereador que ela estava investigando por sua denúncia de corrupção. Irônico, não é? Ela estava expondo corrupção enquanto criava sua própria. A mensagem de voz durou exatamente 3 minutos e 47 segundos. Tempo suficiente para ouvir zíperes, sussurros e o som do meu casamento morrendo. Quando finalmente acabou, eu não me mexi. Não conseguia. Minha mente jurídica imediatamente começou a catalogar evidências, enquanto meu coração tentava processar o que eu acabara de ouvir. Toquei de novo. E de novo. Todas as vezes. Esperando ter ouvido mal. Entendido mal. Mas advogados não interpretam mal as evidências. Principalmente quando são tão claras. Às 3 da manhã, tomei minha decisão. Nada de confrontos dramáticos. Nada de implorar por explicações. Eu lidaria com isso como lido com meus casos. Metodicamente. Estrategicamente. E sem piedade. Ashley achava que era a investigadora do nosso casamento. Ela estava prestes a descobrir que 12 anos de direito empresarial me ensinaram a construir casos incontestáveis. E, desta vez, era pessoal. Na manhã seguinte à mensagem de voz, fiz algo que nunca tinha feito na minha carreira. Tirei um dia de folga. Liguei para minha assistente. Contei a ela que tinha uma emergência familiar. Não era exatamente mentira. Ashley chegou em casa por volta das 10 da manhã, ainda com as roupas do dia anterior. Agora enrugada. Ela beijou minha bochecha como se nada tivesse acontecido. Cheirando a sabonete de hotel e colônia de outra pessoa. Querida, estou exausta, ela bocejou. Aquela coletiva de imprensa se estendeu demais. Tive que checar tudo antes de publicar a matéria. Olhei para ela, olhei de verdade. 12 anos juntos. E eu nunca tinha reparado na facilidade com que as mentiras saíam da sua boca. Café. Ofereci, mantendo a voz firme. Deus, sim, ela disse, desabando no banco do bar. Você é uma salva-vidas. Enquanto eu servia o café para ela, eu a observava como se fosse um advogado da oposição. O celular dela estava ao lado, com a tela virada para baixo. Algo que ela tinha começado a fazer recentemente. Sua aliança estava levemente torcida, como se tivesse sido tirada e recolocada às pressas. Seu pescoço tinha uma leve marca vermelha, logo abaixo da orelha. Uma marca que eu não tinha deixado. Como está indo a investigação de corrupção? Perguntei casualmente.
Ela ficou tensa por um segundo. Ótimo. Muito bom. Daniel Reynolds é muito sacana. Mal posso esperar para expô-lo. Engraçado você mencionar Reynolds, eu disse, deslizando o café para ela. O escritório dele ligou para o escritório ontem. Parece que ele está procurando representação legal. A mão de Ashley congelou a meio caminho da caneca. O quê? Por que ele ligaria para o seu escritório? Disse que ouviu falar bem da nossa equipe de defesa. Quer se antecipar a alguns boatos desagradáveis. Eu a vi se contorcer. Algo sobre um caso com uma jornalista. Isso é ridículo, disse ela rápido demais. Ele só está tentando me desacreditar. Peguei meu celular, abri uma mensagem de voz e a coloquei no balcão, entre nós. É isso? Desacreditando você. Seu rosto passou por um espectro de emoções, confusão, reconhecimento, pânico e, então, algo mais. Desafio. A mensagem de voz tocou. Sua voz, clara como o dia. Não deixe marcas desta vez, Dani. Tenho aquela entrevista amanhã. Quando terminou, ela não chorou. Não se desculpou. Em vez disso, endireitou a coluna e disse, então você estava me espionando? Eu ri. Não era a reação que ela esperava. Ashley, você me ligou. Esqueceu de desligar. A única pessoa que invadiu sua privacidade foi você. Ande, não é o que você pensa, Dash. Pare. Eu a interrompi. Sou advogada, Ashley. Não me insulte com desculpas. Quero fatos. Quanto tempo? Ela hesitou, depois deu de ombros. 6 meses. Talvez 7. Por quê? Você quer a verdade? Ela perguntou, subitamente irritada. Você estava sempre no escritório. Sempre trabalhando. Dani me fez sentir viva novamente. Viva! Repeti, é assim que estamos chamando agora? Ela se levantou. O que você quer que eu diga, Andrew? Que eu sinto muito. Tudo bem, eu sinto muito. Mas você me empurrou para longe. Não. Eu disse com firmeza. Você escolheu isso. Você o escolheu. E agora você pode escolher onde vai ficar esta noite, por que não será aqui? Ela regalou os olhos. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Na verdade, eu disse, pegando uma pasta que preparei às 4 da manhã. Não posso. Esta casa está em meu nome. Herdada do meu avô. Você assinou um acordo pré-nupcial, lembra? Em caso de infidelidade, você sai com o que trouxe. Ela pegou a pasta e folheou as páginas. Você tinha isso pronto? Você estava planejando isso. Eu esperava nunca precisar disso. Respondi. Mas aprendi com os melhores. Esteja sempre preparado para a traição. A máscara de Ashley finalmente se quebrou. Andrew, por favor. Podemos resolver isso. Não, não podemos. Sua história de corrupção? Vou te contar uma mais complexa. Fusão corporativa entre a Reynolds Company e investidores offshore. Contribuições ilegais para a campanha. O suficiente para encerrar sua carreira. Fiz uma pausa. Considere isso meu presente de despedida. Ela pareceu atordoada. Você o destruiu? Por vingança? Não. Eu corrigi. Por justiça. Algo em que você costumava acreditar. Ashley fez as malas em silêncio. Mas eu sabia que ela estava tramando. Depois de 12 anos, eu conseguia interpretá-la como uma transcrição de depoimento. Ela ia lutar. Não pelo nosso casamento, mas por bens, reputação, vingança. Meu irmão Chris, psicólogo, passou por aqui naquela tarde. Bastou uma olhada para o armário meio vazio e para o meu rosto. E ele soube. Finalmente a pegou, ele perguntou. Reproduzi a mensagem na caixa postal. Ele cerrou os dentes. Eu devia ter te contado antes, Andy.
Ela deu em cima de mim na festa de Natal do ano passado. Achei que ela só estivesse bêbada. Você escondeu isso de mim. Eu estava tentando te proteger. Pensei que fosse um erro isolado. Eu não estava com raiva do Chris. Eu estava com raiva de mim mesmo por ser cego. O que mais eu não sei? Chris hesitou. A Raquel me ligou mês passado. É irmã da Ashley. Ela está apaixonada por você desde a faculdade, Andy. Disse que tentou te avisar com bilhetes anônimos. Minha mente acelerou. Aquelas cartas sem assinatura na minha pasta. Me avisando para prestar mais atenção em reuniões tardias. Raquel. Naquela noite, liguei para Raquel. Recebi suas anotações. Eu disse simplesmente: silêncio. Então, me desculpe, Andrew. Eu deveria ter sido direto. Só não queria te machucar. Você tentou ajudar. Isso significa alguma coisa. Ela suspirou. Ela está no Hilton, no centro da cidade. Com ele. Minha irmã nunca te mereceu. Na manhã seguinte, pedi o divórcio. Mas eu não estava apenas terminando um casamento. Eu estava começando uma guerra. Ashley me subestimou. Pensando que eu desapareceria discretamente. Ela se esqueceu de que eu construí minha carreira destruindo mentirosos no tribunal. Minha primeira jogada foi estratégica. Liguei para Tom Bradley, o editor do jornal. Tem uma matéria que vai te render um Pulitzer. Vereador Reynolds. Corrupção. Peculato. E um caso com uma das suas repórteres famosas. Bradley assobiou. Ashley? Tem certeza? Eu tenho provas. Gravações de voz. Recibos de hotel. Tudo. Mas tem um porém. Você publica a história da corrupção. Não o caso. Quero que a credibilidade profissional dela seja destruída. Não a vida pessoal dela. Por que protegê-la? Eu não vou protegê-la. Estou me protegendo. A lei vence no tribunal. Bradley concordou. Em 48 horas, Reynolds estava na primeira página. A assinatura de Ashley estava visivelmente ausente da matéria. Seu editor tinha perguntas que ela não conseguia responder sem se incriminar. Reynolds, desesperado para se salvar, jogou Ashley debaixo do ônibus. Alegou que ela o havia seduzido para obter informações. Que o relacionamento deles compromete a capacidade de servir ao público. Uma clássica manipulação política. Ashley entrou no meu escritório, furiosa. Você fez isso. Você destruiu minha carreira. Levantei os olhos da minha mesa. Nada, Ashley. Você fez isso no momento em que escolheu misturar prazer com profissão. Eu só me certifiquei de que a verdade viesse à tona. Vou lutar com você no tribunal, ela disparou. Pegue tudo que você tem. Experimente. Respondi calmamente. Eu estava me preparando para este momento desde que ouvi seu sussurro. Ela saiu furiosa, mas eu sabia que estava longe de acabar. A guerra havia sido declarada, e eu pretendia vencer. O processo de divórcio foi brutal. Ashley contratou Sheila Morrison, conhecida como a esmagadora de bolas nos círculos jurídicos. Eu me representei. O primeiro erro que Morrison cometeu foi me subestimar. No tribunal, Ashley se retratou como a esposa negligenciada de um workaholic. Morrison apresentou mensagens de texto mostrando minhas noites mal dormidas, jantares perdidos e férias canceladas. Quando chegou a minha vez, apresentei calmamente as provas. Extratos bancários mostrando a conta secreta de Ashley, dados de GPS do carro dela, a mensagem de voz que deu início a tudo. Meritíssimo, eu disse, meu cliente, ou seja, eu, pode ter trabalhado longas horas, mas nunca traiu seus votos. A senhora Marshall não só cometeu adultério, como também comprometeu a integridade jornalística e potencialmente cometeu espionagem corporativa. O rosto de Ashley empalideceu. Ela não sabia que eu a descobrira fornecendo informações aos doadores da campanha de Reynolds. A juíza,
uma mulher severa chamada Carter, ouviu atentamente. Senhora Marshall, a senhora aceitou pagamento por informações relacionadas ao escritório de advocacia do seu marido? Ashley olhou para Morrison, que permaneceu em silêncio. Posso ter recebido honorários de consultoria. Produzi os contratos. Esses honorários de consultoria totalizaram $200.000 ao longo de 6 meses, pagos por empresas de fachada ligadas aos doadores da Reynolds. Lavagem de dinheiro, meritíssimo. O tribunal entrou em erupção. Morrison pediu um recesso. Durante o intervalo, Raquel me encontrou no corredor. Indy, me desculpe por tudo. Eu a observei. Olhos firmes, preocupação genuína. Você tenta me avisar. Eu deveria ter feito mais. Você fez o que pôde. Um café qualquer dia. Quando isso acabar. Ela sorriu. Eu adoraria. De volta ao tribunal, Ashley desmoronou. O juiz decidiu a meu favor. Retenção total dos bens. Sem pensão alimentícia. Ashley foi embora com suas roupas e carro. Nada mais. Mas a verdadeira vitória veio uma semana depois. A Ordem dos Advogados abriu uma investigação contra Morrison por aconselhar um cliente a ocultar provas. Reynolds renunciou em desgraça. O jornal de Ashley a demitiu por violações éticas. Eu estava sentado no meu escritório, olhando para o horizonte da cidade. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Raquel. Orgulhosa de você. Jantar na sexta-feira. Respondi. Sim. Hora de recomeçar. Enquanto arrumava minhas coisas para o dia, percebi uma coisa: a traição da Ashley não tinha me destruído. Aquilo me mostrou o que é a verdadeira força. Não em evitar a dor, mas em enfrentá-la de frente e sair dela mais forte. A mensagem de voz que destruiu meu casamento também salvou minha vida, me guiando para um futuro melhor com alguém que realmente se importava. 6 meses após o divórcio, fui ao Morton's Chaschose para conhecer a Raquel. Estávamos namorando há 3 meses, indo com calma, deixando a confiança se reconstruir naturalmente. Ela entendia o que eu tinha passado. Ela viu a irmã destruí-lo. Raquel se levantou quando me viu, elegante em um vestido azul. Você está atrasada, conselheira. Trânsito, sorri. Ou talvez eu esteja apenas saboreando a expectativa. Pedimos vinho e conversamos sobre o novo emprego dela no Tribune. Ela substituiu Ashley como repórter investigativa, conquistando o cargo por talento, não por esquemas. Tenho novidades, disse ela, pousando o copo. Reynolds está escrevendo um livro revelador, alega que Ashley o chantageou. Quase engasguei com o vinho. Sério, melhora. Ele está dizendo que ela orquestrou tudo. O caso, a história de corrupção, tudo para impulsionar a carreira dela. Alegações de que ele era vítima. Eu ri. Que legal. Qual é a resposta da Ashley? Silêncio total. Ela está trabalhando em um jornalzinho em Iowa. A última notícia que tive foi que ela estava namorando o editor. Balancei a cabeça negativamente. Alguns padrões nunca mudam. Raquel estendeu o braço por cima da mesa e pegou a minha mão. Tenho uma coisa para te contar, Andrew. Algo que eu deveria ter dito anos atrás. Meu coração disparou. O que foi? Eu te amo desde a faculdade. Ver Mary, minha irmã, apoiando vocês duas, morreu por dentro quando te machucou. Mas eu nunca agi. Até agora. Apertei a mão dela. Eu sei. O Chris me contou. Mas eu precisava resolver as coisas primeiro. E agora? Agora eu vejo como é o verdadeiro amor. É paciente. Honesta. Coloca a outra pessoa em primeiro lugar. Tudo que Ashley não era. Os olhos de Raquel brilharam. E agora, o que acontece? Peguei uma caixinha. Pensei que poderíamos começar por aqui. Ela levou a mão à boca. Andrew. Raquel Thompson. Você me ajudará a construir um futuro melhor? Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela sentia. Sim.
1000 vezes sim. O restaurante explodiu em aplausos. Quando coloquei o anel em seu dedo, percebi algo profundo. A traição me levou ao amor verdadeiro. A mensagem de voz de Ashley não revelou apenas sua decepção. Também abriu a porta para uma felicidade genuína. Raquel se inclinou sobre a mesa e me beijou. Me prometeu uma coisa. Qualquer coisa. Se eu te deixar uma mensagem de voz às 2 da manhã, vou garantir que seja só para dizer que te amo. Eu ri, puxando-a para perto. Combinado. Mas acho que não vamos precisar de mensagens de voz. Vamos fazer isso direito. Sem segredos, sem mentiras, apenas a verdade. E fizemos. Nosso casamento foi pequeno e intimista. Apenas familiares e amigos próximos, no Jardim Botânico de Chicago. Chris foi meu padrinho, radiante de orgulho. Ashley não foi convidada, obviamente, mas ouvimos que ela tentou invadir. A segurança a ignorou no portão. Durante a recepção, Chris me puxou de lado. Lembra daquela festa de Natal em que a Ashley deu em cima de mim? Como eu poderia esquecer? Eu nunca te contei a história toda. Ela disse algo naquela noite. O Andrew é bom demais para o seu próprio bem. Ele nunca suspeitaria de nada de mim. Eu processei isso. Você sabia o tempo todo. Eu suspeitava. Mas sem provas, o que eu poderia dizer? Você estava feliz. Ou eu pensava que estivesse. Dei uma palmada no ombro. Águas passadas, irmão. Você estava cuidando de mim. Raquel apareceu. Radiante e branca. Tudo bem. Perfeito, eu disse, puxando-a para perto. Só encerrando velhos capítulos. A lua de mel na Toscana foi mágica. Sem celulares. Sem drama. Só nós explorando vinhedos e ruas antigas. Certa noite, observando o pôr do sol da nossa vila, Raquel se virou para mim. Tenho uma confissão a fazer. Meu estômago se contraiu. O que foi? Eu sabia do caso da Ashley antes de você. Eu os vi uma vez, num bar de hotel. Eu deveria ter te contado imediatamente. Observei o rosto dela. Remorso genuíno. Medo de julgamento. Por que não fez isso? Eu estava com medo. Com medo de você atirar no mensageiro. Com medo de você me odiar por destruir seu casamento. Então você mandou bilhetes anônimos? Ela assentiu. Covarde, eu sei. Segurei as mãos dela. Não. Inteligente. Você me deu as ferramentas para descobrir a verdade por mim mesmo. Era disso que eu precisava. 3 anos depois, tivemos gêmeos, Sarah e James. Ashley enviou um cartão de parabéns, tentando reatar o contato. Joguei fora sem abrir. Algumas pontes são melhores queimadas. Raquel virou uma estrela no Tribune, ganhando prêmios de jornalismo investigativo. Tornei-me sócia do escritório, especializado em divórcios de alto perfil. É irônico como a dor pessoal se tornou expertise profissional. Um dia, recebi um pacote. Lá dentro estava a gravação original da mensagem de voz, de alguma forma recuperada do meu celular antigo. Ashley a tinha enviado com um bilhete. Me desculpe. Podemos conversar? Toquei mais uma vez. Aquele sussurro, não deixe marcas desta vez, Dani. Em vez de dor, senti gratidão. Sem aquela mensagem de voz, eu ainda estaria casado com uma mentira. Apaguei a gravação, queimei o bilhete e fui para casa, para minha família de verdade. Raquel me cumprimentou com um beijo. Os gêmeos correram para abraçar minhas pernas. Isso era felicidade. Isso era verdade. E tudo começou com uma mensagem de voz às 2 da manhã. A ligação chegou à meia-noite. Eu estava no meu escritório, revisando arquivos de casos, quando Raquel apareceu na porta. Telefone na mão. Seu rosto estava pálido. É a Ashley, ela disse. Ela está no hospital. Acidente de carro. Meu primeiro instinto foi desligar.
Mas os olhos de Raquel revelavam algo mais profundo. Não simpatia por uma irmã, mas um teste para mim. Será que eu seria o cara? Peguei o telefone. Aqui é o Andrew. Senhor. Marshall. Uma voz cansada. Aqui é o Dr. Peterson, do Northwestern Memorial. Sua ex-mulher colocou você como contato de emergência. Ela está perguntando por você. Ela não é mais minha esposa. Eu entendo. Mas ela está em estado crítico. Nenhuma outra família no estado. Olhei para Raquel. Ela sentiu lentamente. Vá, ela murmurou. O hospital cheirava a antisséptico e arrependimento. Ashley estava na UTI, com as máquinas apitando, o rosto machucado. Quando ela me viu, lágrimas se formaram. Andrew, ela sussurrou. Me desculpe. Poupe suas forças. Não. Preciso dizer isso. Eu estava errado. Sobretudo. Puxei uma cadeira. Ashley, não precisa correr. Por favor. Deixe-me terminar. Ela tossiu e fez uma careta. Reynolds me chantageou. Tinha fotos da faculdade, coisas que teriam arruinado minha carreira. Me fez espionar você. Fiquei sentado, processando. Você está dizendo que o caso foi forçado. Não. Aquilo foi real. Eu não sou inocente. Mas a espionagem corporativa era ele. Ela apertou minha mão fracamente. Eu tenho provas. Cofre. Chaves no meu apartamento. Por que me contar agora? Porque estou morrendo, Andrew. Sangramento interno. Os médicos não conseguem estancar. Os olhos dela encontraram os meus. Eu nos destruí. Mas não vou deixar que ele destrua você também. Senti a presença de Raquel antes de vê-la. Ela me seguiu. Ficou parada na porta, escutando. Dê a chave a ele, disse Raquel com firmeza. Faça uma coisa certa antes de ir. Ashley assentiu. Apontou para a bolsa. Lá. Dentro, encontrei uma pequena chave com uma etiqueta. First National, Caixa Postal 472. As provas inocentarão sua empresa, sussurrou Ashley. Reynolds estava planejando processá-lo por difamação. Isso o impede. Eu me levantei. Obrigada, Andrew. A voz dela estava sumindo. Conte para Raquel. Ela pegou o melhor homem. Ela o merece. Essas foram suas últimas palavras. Ashley morreu às 3h17. Quase exatamente 3 anos depois de deixar aquela fatídica mensagem de voz. O cofre continha tudo. E-mails provando que Reynolds orquestrou a espionagem. Ameaçou a carreira de Ashley. Manipulou toda a situação. Entreguei o caso ao FBI. Reynolds foi preso 2 semanas depois. 20 anos por corrupção, chantagem e conspiração. Na audiência da sentença, sentei-me na galeria com Raquel. Você a perdoa? Perguntou Raquel baixinho. Eu a perdoo por encontrar paz e verdade no final. O resto? Isso é entre ela e o que vier a seguir. Raquel apertou minha mão. Você é um bom homem, Andrew Marshall. Eu tento ser. Por você. Por nós. Saímos do tribunal de mãos dadas. Prontos para enfrentar juntos o que viesse a seguir. 5 anos após a morte de Ashley, eu estava no meu escritório. Com vista para o horizonte de Chicago, a Marshall Associates tornou-se o principal escritório de advocacia familiar da cidade. Nos especializamos em divórcios complexos envolvendo espionagem corporativa. Minha experiência pessoal se transformou em expertise profissional. Raquel bateu. Entrou com café. Suas 10 da manhã chegaram. Lembre-se dela. Eu me virei. Parada na minha porta estava Mônica Sullivan, ex-esposa do meu antigo rival. Os anos não tinham sido gentis. O estresse havia marcado linhas ao redor dos seus olhos. Senhora Sullivan, eu disse. Como posso ajudá-la?
Ela sentou-se pesadamente. Está acontecendo de novo. Michael. Ele está comandando a mesma peça. Nova companhia. Nova amante. Nova vítima. Você tem provas. Ela pegou um telefone. Mensagem de voz. Ele esqueceu de desligar. A ironia era cortante o suficiente. Ouvi Sullivan. Ouviu sussurrar para um jovem executivo sobre planos de fusão. Sobre deixar a Mônica sem nada. Eu aceito seu caso. Eu disse. Pro bono. Por quê? Depois do que aconteceu com sua esposa. Porque os padrões se repetem, a menos que alguém os quebre. E eu sou muito bom em quebrar padrões. O caso foi rápido. Brutal. Sullivan tinha ativos ocultos e contas no exterior. Usava empresas de fachada para canalizar dinheiro. Mas eu aprendi com o mestre. Ashley me ensinou todos os truques possíveis. No tribunal, apresentei provas que destruíram o império de Sullivan. Registros bancários. E-mails. Depoimentos de ex-amantes que ele também traiu. O juiz concedeu tudo a Mônica. A casa. Os carros. Participação majoritária na nova empresa. Sullivan se aproximou de mim depois do veredito. Rosto vermelho de raiva. Você me arruinou. Não, respondi calmamente. Você se arruinou. Só me certifiquei de que todos vissem. Isso não acabou, Marshall. É para você. A SEC está esperando lá fora. Algo sobre negociação com informações privilegiadas. Ele empalideceu. Dei uma escapada. Fui preso imediatamente. Naquela noite, Raquel e eu comemoramos nosso 5º aniversário. Os gêmeos estavam na casa do Chris, nos dando um raro momento a sós. Sabe que dia é hoje? Ela perguntou enquanto tomávamos champanhe. Nosso aniversário. 8 anos desde aquela mensagem de voz. 8 anos desde que Ashley nos salvou acidentalmente. Pensei nisso. Você acha que foi acidental? Raquel sorriu. Acho que às vezes o universo corrige o curso. Aquela mensagem de voz foi o seu chamado para acordar. Meu telefone vibrou. Um cliente precisando de ajuda. Outro cônjuge descobrindo uma traição. Vá, disse Raquel. Ajude-os a encontrar a verdade. Eu a beijei. Você é a minha verdade. Ao sair para o escritório, refleti sobre a jornada. Uma mensagem de voz às 2 da manhã havia destruído meu mundo. Mas a partir desses pedaços, construí algo mais forte. Amor. Justiça. Propósito. Tudo nascido das cinzas da traição. Às vezes, os piores momentos não são finais. São começos disfarçados. E às vezes um segredo sussurrado se torna a verdade mais gritante de todas. Ajudei outros a encontrar o caminho na escuridão, porque eu mesmo já havia trilhado esse caminho. Em todos os casos, venci, honrando a lição que o último sussurro de Ashley me ensinou. A verdade sempre encontra seu caminho para a luz. 20 anos se passaram desde que aquela mensagem de voz destruiu meu mundo. Eu estava no pódio da Faculdade de Direito da Universidade Northwestern, prestes a fazer o discurso de formatura. Na plateia, Raquel sorria de orgulho. Nossos gêmeos agora também se formaram na faculdade. Futuros advogados. Comecei. Vocês ouvirão muito sobre verdade e justiça. Mas deixe-me contar sobre uma mensagem de voz que mudou tudo. Contei a minha história. Não a versão higienizada, mas a verdade nua e crua. A ligação às 2 da manhã. O sussurro da Ashley. As consequências. O auditório estava em silêncio. Aquela mensagem de voz me ensinou 3 coisas. Primeiro, a verdade tem um jeito de se revelar. Muitas vezes, de maneiras inesperadas. Em segundo lugar, justiça não se trata apenas de ganhar casos. Trata-se de proteger os vulneráveis daqueles que abusam da confiança. E terceiro, às vezes nossas maiores feridas se tornam nossas maiores forças. Após o discurso,
uma jovem se aproximou. Senhor Marshall? Sou Jessica Reynolds, neta do Daniel Reynolds. Meu coração disparou. Outro Reynolds? Queria te agradecer. Ela continuou. Os crimes do meu avô quase destruíram nossa família. Mas suas ações nos forçaram a confrontar a verdade. Estou aqui hoje porque você me mostrou que a justiça importa. Ela estava se formando como a melhor da turma, indo trabalhar para o Projeto Inocência. Às vezes, a redenção leva gerações. Naquela noite, Raquel e eu organizamos uma festa em nossa casa. Chris chegou com a esposa. Nossos filhos se reuniram com seus parceiros. Construímos a família que eu sempre quis. Lembra quando você me deu aquela mensagem de voz pela primeira vez? Perguntou Chris, erguendo o copo. Achei que você nunca fosse se recuperar. Quase não consegui, admiti. Mas Raquel me mostrou que a confiança pode ser reconstruída. Raquel apertou minha mão. Você se reconstruiu, Andrew. Eu só segurei a escada. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, encontrei uma caixa velha no meu escritório. Lá dentro, cuidadosamente preservada, estava a última carta de Ashley. Escrita na noite em que ela morreu. Andrew. Dizia, quando você ler isto, eu já terei ido embora. Sei que não tenho o direito de pedir perdão. Mas quero que saiba que aquela mensagem de voz não foi inteiramente acidental. Uma parte de mim queria que você ouvisse, queria acabar com as mentiras. Eu era fraco demais para fazer isso diretamente. Você merece algo melhor. Raquel merece você. Seja feliz. Ame plenamente. Este é o meu último desejo para você. Eu nunca tinha mostrado esta carta para Raquel. Agora eu a trouxe para ela. Ela leu em silêncio e então ergueu os olhos. Você sabia. Eu desconfiava. Ashley era muitas coisas. Mas ela não era descuidada. Aquela mensagem de voz foi a sua saída. Isso muda a forma como você se sente? Não. Confirmo que sempre acreditei. Mesmo nos momentos mais sombrios, uma parte de nós busca a verdade. Queimamos a carta juntos, observando o passado se transformar em cinzas. Lá fora, o amanhecer rompia. Um novo dia, construído sobre alicerces de honestidade e confiança. Sabe o que eu percebi? Eu disse que aquela mensagem de voz não era apenas a confissão da Ashley. Era a maneira do universo me libertar. Raquel me beijou. Livre para me encontrar. Livre para nos encontrar. Corrigi, puxando-a para perto enquanto o sol nascia em mais um dia da vida que construímos das cinzas da traição. O convite chegou em papel creme. Dedicatória da Biblioteca Memorial Daniel Reynolds. 25 anos após sua prisão, sua família tentava reabilitar sua imagem. Eles queriam que eu falasse. De jeito nenhum. Raquel disse, lendo por cima do meu ombro. Eles têm um pouco de audácia. Mas eu vi uma oportunidade. Na verdade, acho que devo ir. A cerimônia foi grandiosa. Políticos, juízes, imprensa. Jessica Reynolds, agora uma respeitada advogada de direitos civis, me apresentou. Senhoras e senhores, Andrew Marshall. O homem que trouxe a verdade à tona. Aproximei-me do pódio sentindo o peso da história. Daniel Reynolds construiu esta biblioteca com dinheiro ganho por meio de corrupção, chantagem e traição. Mas edifícios, assim como pessoas, podem ser redimidos. Contei a ele sobre a confissão de Ashley no leito de morte. Sobre as evidências que comprovaram a manipulação de Reynolds. Mas aí eu mudei de ideia. No entanto, esta biblioteca agora é um testemunho da transformação. Jessica Reynolds transformou a vergonha da família em propósito. Ela usou sua herança para financiar assistência jurídica para vítimas de crimes corporativos. Revelei meu anúncio. A Fundação Marshall igualaria todas as doações para transformar a biblioteca em um centro de educação em ética jurídica. Porque, às vezes, concluí, nossos capítulos mais sombrios escrevem os futuros mais brilhantes. Depois, uma senhora idosa se aproximou.
Senhor Marshall, sou Elizabeth Sullivan, mãe de Michael Sullivan. Meu corpo ficou tenso, mas seu olhar era gentil. Queria que soubesse que seu trabalho salvou mais do que apenas seus clientes. Isso salvou minha família de continuar trilhando um caminho destrutivo. Meu neto Jake agora leciona ética na Faculdade de Direito de Harvard. Ciclos de redenção, passando por gerações. Naquela noite, Raquel e eu estávamos sentadas em nosso jardim, cercadas pela família. Nossos gêmeos seguiram caminhos diferentes. Sarah se tornou jornalista como a tia, mas uma delas cometeu uma verdade. James escolheu psicologia como o tio Chris, especializando-se em recuperação de traumas de traição. Sabe o que é engraçado? James disse: metade dos meus clientes vêm até mim porque ouviram sua história, pai. Essa mensagem de voz ajudou mais pessoas do que você imagina. Sarah assentiu. Estou escrevendo um livro sobre isso. O sussurro que rugiu. Sobre como um momento de verdade revelada pode repercutir por décadas. Olhei para minha família, construída não sobre mentiras, mas sobre honestidade radical. Tínhamos feito dela o nosso alicerce. Nosso legado. Raquel ergueu o copo. Para aquela mensagem de voz às 2 da manhã. Ao sussurro que mudou tudo. Acrescentei, enquanto brindávamos ao meu celular quebrado. Um novo cliente. Senhor Marshall. Acabei de receber uma mensagem de voz perturbadora da minha esposa. Sorri, mostrando a mensagem para Raquel. Mais uma alma precisando de orientação na escuridão. Você aceita o caso? Claro. É o que eu faço. Porque foi isso que a traição sussurrada de Ashley me ensinou. Todos nós merecemos a verdade, mesmo quando dói. E, às vezes, as revelações mais dolorosas levam aos destinos mais belos. Beijei Raquel, abracei meus filhos e senti profunda gratidão por aquela mensagem de voz antiga. Ela não havia apenas exposto uma mentira. Revelar a verdade sobre quem eu poderia me tornar. Alguns sussurros destroem. Outros criam. E às vezes, se tivermos sorte, eles fazem as duas coisas, abrindo caminho para que algo magnífico cresça.